Fiquem agora com o resumo de quinta-feira, 3 de agosto. Raquel, desesperada, pede ajuda de Alessandro e diz que Ulisses está morto e acabou de vê-lo no apartamento com uma arma na mão. Depois, Alessandro conta ao delegado que sua irmã acabou de encontrar um conhecido morto. O delegado questiona se tem alguma ligação com o que houve com Fernando. Alessandro responde que isso é outra coisa e conta que suspeitava que Ulisses estava por trás do sequestro de sua esposa e o mesmo que acabou de encontrar morto. Alessandro e o delegado vão até o apartamento. Raquel diz a Alessandro que ele não faria isso e que alguém o matou. Raquel chora desolada. Alessandro vê o corpo e deduz que ele se matou por ter sentido encurralado. O delegado diz que gostaria de fazer umas perguntas a Raquel. Alessandro sugere que seja amanhã e diz que ela está fora de si. E conta que Ulisses é o pai da filha dela. Alessandro informa a Roberto que Ulisses apareceu morto e pede que vá até sua casa. Depois Alessandro e Raquel chegam em casa. Roberto conta a Maria José que Ulisses se suicidou. Helena chega na casa de Porfírio e revela que o contará toda a verdade. Depois Helena mente mais uma vez para o Senhor e afirma que Sandra e Maria José são suas netas. O Senhor não acredita em nada que a mulher diz e a expulsa de casa. Alessandro insiste para Vitória ir para casa descansar um pouco. A mulher reluta, mas acaba indo. Depois das inúmeras mentiras de Helena, Porfírio chora e diz a Isaías que quer acreditar que não está sozinho no mundo. Alessandro visita Fernando e diz que ele vai ficar bem. Kátia chega em casa e abraça seu cachorro. Vitória chora e se preocupa com Fernando. Filipa a ampara. Ezequiel pergunta como está Fernando. Alessandro responde que está muito mal. Roberto conta para Bruno como Ulisses estava quando Raquel o encontrou. Bruno questiona se é verdade que ele se suicidou. E depois o mesmo diz que não tem dúvidas e garante a Roberto que Ulisses quem sequestrou Maria José e por medo se suicidou. Helena pensa que é provável que Porfírio deixará sua fortuna para Maria José. A mulher sugere a Jorge que eles podem explicar para Maria José que precisa do dinheiro e talvez ela possa lhe dar uma parte. Jorge é contra em ter que implorar para Maria José e diz que é possível que ele vá embora. O homem conta a Helena que a Universidade de Vancouver está interessada em suas pesquisas e se não conseguir o dinheiro, ele irá embora. Helena questiona se ele irá sem ela. Jorge responde que sim. Bruno informa a Jorge que a polícia já encontrou o corpo de Ulisses. Alessandro diz a Bruno que se não deixar sua casa, ele irá lhe acusar por corrupção de menores e por ter colocado o vídeo de Kátia na internet. Bruno responde que não tem nada a ver com isso e reitera que Alessandro não pode lhe expulsar do chalé. Alessandro acusa Bruno de ser cúmplice de Maura e deixa claro que prestou uma denúncia contra Mateu e logo a polícia irá encontrá-lo e ele irá falar. Alessandro reitera que se Bruno não quiser parar na prisão, terá que se mandar de lá. Vitória, Alessandro e Hernan aguardam Fernando acordar. Depois Fernando fica sabendo que por ter sofrido um impacto muito forte, suas pernas ficou paralisadas. Fernando fica desesperado. Vitória o consola e na frente de Hernan e Alessandro se declara e diz que o ama e mesmo que a rejeite, irá ficar do seu lado. Bruno procura Maura para saber o que houve com Fernando. Maura conta tudo o que aconteceu. Bruno diz que Fernando procurou para saber se tinha sido ele quem postou o vídeo de Kátia. Bruno reitera que negou tudo. Maura o chama de burro e alerta que se a polícia encontrar Mateu, ele acabará contando tudo e eles sairão bem mal dessa história. Bruno pede Maura para localizar Mateu. Maura nega e diz que não quer mais saber de problemas e reitera que ele já foi longe demais. Antes de ir embora, Bruno amedronta a mulher, dizendo que se Maria José recuperar a memória, ela vai se lembrar de tudo que Maura disse no dia do sequestro, e aí ela estará frita. Vitória pede Hernan para receber Fernando em sua clínica, e assim poder dar o suporte que ele irá precisar. Maria José questiona seu pai se ainda ama Helena. Seu Pedro responde que já amou muito, mas ela partiu seu coração. Depois seu Pedro se coloca para baixo, se chamando de pobre coitado. O Senhor se acha inferior por ser pobre. Maria José pergunta ao pai se ele gostaria de voltar a ver sua mãe. O Senhor responde que não. E reitera que Helena continua muito bonita e não quer que ela veja no que ele se tornou. E se chama de farrapo humano. Maria José diz que o que importa é o sentimento, é o que se tem dentro. Maria José lamenta por tudo que Helena fez com ele. Vitória se preocupa com Raquel, após Alessandro contá-la que Ulisses foi achado morto pela mesma.
Depois, Vitória consola a filha. Bruno dá ordens a Eric para eliminar Mateu. Jorge sai de viagem. Depois de todas as mentiras de Helena, Porfírio diz a Emiliano que Maria José continuará sendo sua neta, mesmo que não for. O delegado interroga Maria José e Alessandro para saber mais a fundo sobre o sequestro da própria. Vitória tenta animar Fernando e o incentiva a começar a fisioterapia. Alessandro pergunta se Bruno já se mudou. Ezequiel informa que sim. Após ser interrogados, Maria José passa o endereço de Helena para o delegado. O delegado os informa que já tem a ordem de prisão para Mateu. Bruno diz a Maura que se a polícia for atrás de Mateu, vai encontrá-lo morto, igual a Ulisses. Maura teme e diz que para a polícia vai parecer muita coincidência. Bruno não se importa com o que vai parecer. Maura se preocupa com a desconfiança de Alessandro para com ela. Bruno deixa claro que isso não é um problema dele e reitera que pode fazer o que quiser, nunca vai voltar com ele. E Maria José sempre será a preferida de Alessandro.